Olá, boa noite a todos. Eu sou Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub. A gente está aqui no Saúde Empreende 2019 Live com o Tiago Constâncio, Márcia Capelari, Pedro Germano Filho, da Universidade Federal de Sergipe, e Natália Pauleto Corá, acadêmica de medicina da IMED. O tema hoje da nossa discussão é o futuro da educação em saúde. O nosso querido Tiago Constâncio é médico e CEO do MedPortal, plataforma de educação na área da saúde, líder de mercado. Márcia, professora de pós-graduação da IMED, partner, super empreendedora. A gente está aqui com dois acadêmicos empreendedores, os nossos participantes. E, bom, eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem brevemente, para a gente dar início aqui a essa discussão e a esse painel, por gentileza. Começando pelo... Pode começar. Bom, então, sou Márcia Capelari, hoje sou professora das disciplinas de desenvolvimento e comportamento e de liderança na IMED, que é uma instituição de ensino superior, temos medicina, entre outras áreas da saúde. Também sou acionista na instituição e possuo mais 3 empresas e startups na área de saúde e fintechs. Sou mãe de 2 filhos, fora todos os alunos que a gente acompanha. E tenho o maior prazer em estar aqui com vocês. Muito bom, essa é uma excelente definição. Muito bom. Tiagão? Fernando, obrigado aí pelo convite. Pedro, Natália, Márcia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Tiago Constâncio, sou médico, e aí durante a formação em medicina eu me interessava por questões diferentes das habituais, e aí às vezes eu trocava um artigo de nefrologia por um de negócios, né? Eu via que eu tinha mais interesse na área de negócios e empreendedorismo, e assim fui trilhando esse caminho. Imagino que para alguns aí seja semelhante. E hoje eu sou o CEO do MedPortal. MedPortal hoje é a empresa líder em implantação de projetos de educação digital no segmento, no setor de saúde no país. A gente desenvolve plataformas ou hubs digitais para instituições como hospitais, associações profissionais, mas principalmente hospitais. E serve a esses hospitais com a tecnologia, com conteúdo e também com expertise, com a consultoria para a implementação desses projetos. Tem sido, então, uma oportunidade riquíssima, um aprendizado enorme. Esse ano a gente já implementou em torno de 60 projetos em instituições diferentes, vem crescendo, alcançando aí quase que 200 mil profissionais de saúde, mais focado no ensino corporativo, né? E profissionais já no mercado de trabalho, e em cerca de 160 instituições. Então, compartilhar com vocês essa experiência e essa vivência, para mim é uma grande alegria. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Nath? Oi, pessoal, boa noite. O meu nome é... Boa noite. Eu estudo aqui na IMED, é uma faculdade aqui de Passo Fundo. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que nunca gostou de coisas muito normais na vida, assim, então eu sempre tento fugir um pouco da minha zona de conforto e ir além do que estão proporcionando, né? Então, foi isso que eu fiz na medicina. Gosto muito da área, mas que nem o Tiago falou, eu adoro ler sobre inovação, empreendedorismo, negócios, eu também troco artigos, né? Costumo falar para mim que eu sou meia louca por fazer isso, mas não é o que eu gosto de fazer, né? Acho que na área da saúde nós como profissionais podemos fazer muito mais, porque a gente tem contato diário com paciente, com hospital, com tudo, então a gente enxerga os problemas, né? Na medida do possível que a gente conseguir resolver por eles, vai estar dentro também da nossa área de atuação, né? A gente tem que ser mais que clínicos, né? A gente tem que saber
resolver os problemas também da saúde. Então, eu gosto bastante de pesquisar sobre isso, adoro a parte de gestão também. Ainda não tenho uma empresa, mas terei. Esse ano quase iniciei uma, mas eu, por alguns probleminhas não deu tempo de fazer ainda, mas com toda certeza ela vai sair do papel, tá? Então é isso aí. Muito bom. E Pedro? Então, eu sou Pedro, sou eu sou acadêmico, sou interno de Medicina da Federal do Sergipe. Assim como o Thiago, como a Natália, eu tenho uma história bem parecida, só que eu já entrei na medicina querendo empreender em saúde. Eu sempre quis fazer administração, e aí meus pais, não. Aí eu disse, beleza, qual o mercado que eu quero empreender, que eu acho que é um mercado bom? É saúde. Logo eu descobri que não era tão bom assim, claro. Mas, e aí a minha veia sempre foi muito mais para esse lado, né? Tem 4 anos aí na parte de inovação, tecnologia, e hoje eu sou chefe de operações da Riverbit, uma startup de dermatologia que trabalha com IA. Além disso, tive curso particular, né? E eu também chefiei durante 4 anos e meio a empresa da família aqui. Depois saí justamente para montar a startup, que aí já não estava mais feliz com o tradicional, queria fazer uma coisa na minha área. Estamos hoje aí lutando. Isso aí. Muito bom. Um perfil de participantes excepcional. Pessoal, Chiquinha, Maria Freitas, que quiser colocar as perguntas, pode colocar. No final a gente abre para vocês também perguntarem. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é quais são os principais desafios que vocês veem hoje, claro, as principais oportunidades na área da educação em saúde, e aí, é claro, não olhar somente graduação, né? Eu acho que a questão da educação em saúde ela é uma questão que é permanente, né, na área da saúde. Pode começar, Márcia. Bom, caiu aqui Estão me ouvindo bem ainda? Então, uma das oportunidades que eu vejo, também concordo contigo, acho que nem vai mais existir graduação daqui a um tempo, vai ter uma evolução em relação a isso, mas eu vejo como oportunidade essa relação com o mercado, essa oportunidade que os alunos têm de estar imersos no mercado, que o mercado tem e o que nós temos condições de resolver. Falar bem prático, hoje eu estou à frente de um projeto na IMED que vai ser tocado pela fundação da IMED, que é aproximar startups que resolvam problemas. Só vou cortar seu vídeo para facilitar o áudio, mas pode falar. Cortou. Pode falar. A identificação do mercado é importante, mas junto com isso, sozinha a tecnologia não vai resolver. Por isso, eu trabalho comportamento. O desenvolvimento de competência e comportamento, saber trabalhar em equipe, saber resolver problemas complexos, ter humildade, criatividade, tudo isso são características, no meu ponto de vista, que vão contribuir muito aí para que a educação empreendedora, em qualquer área, mas especificamente na área da saúde, possa evoluir. Perfeito. E você, Thiagão? Abrindo o áudio aqui. Olha, Fernando, tem um grande, na verdade, um grande guarda-chuva aí quando a gente fala de educação, saúde, do futuro, né? A gente pode falar só educação de profissionais na graduação, informação em saúde, como a gente lida com a população, esses projetos como esse de educação em saúde para a população tem cada vez mais surgido, e a gente vê que as instituições estão percebendo que somente tratar de conhecimento com profissionais de saúde não é suficiente.
Então, a gente acabou de lançar, enfim, recentemente, na verdade, na última sexta-feira, por exemplo, o portal coração.org.br, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é focado, né, são mais de 15 mil cardiologistas, e esse portal é focado, a primeira parte do projeto foi educação para público em geral. Então, assim, são várias dimensões dentro desse tema que a Márcia colocou em relação à tecnologia e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu separei aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que nos afeta como profissionais, como médicos e como empreendedores, num momento em que a gente está falando de abundância de informação, em que a gente muda a nossa forma de buscar informação, de consumir informação. Isso eu aprendi com agora faltou o nome da pessoa, né? Com o Walter, enfim, o Walter do Aprendiz. Entrevistei o cara, agora esqueci o nome dele. Ele falou uma coisa muito interessante essa semana, que é o seguinte, que a gente, para avançar na vida, para a gente progredir, a gente precisa ter atenção à curiosidade. E em 3 dimensões diferentes. Ele fala, então, sobre a curiosidade numa dimensão divertiva, que nos afeta a todos. Todos entramos lá com o smartphone nas redes sociais, a gente passa rápido ali, né, o feed de notícias, clica em uma coisa, sai e tal. A gente entra no Telecine, a gente troca lá os canais e vai passando rápido. A gente se diverte, às vezes a gente gasta horas com isso, a gente gasta 1, 2 horas, 6 horas por dia nas redes sociais e tudo mais. E, então tem esse elemento da curiosidade, a curiosidade divertiva. Tem um outro elemento que é a curiosidade empática, que eu tenho curiosidade em saber o que aconteceu com a Márcia, por que ela está falando lá do ônibus, o que aconteceu com o voo dela, por que aquele paciente se comportou daquela forma, por que meu colega de turma fez assim, por que meu professor reagiu daquela maneira. E tem muito a ver com como o outro faz, como o outro reage. O mundo das fofocas está dentro disso aí também, né? E a gente, então, tem a curiosidade empática. Agora, tem um elemento que eu acho que é o principal de tudo aí, que cruza, é transversal ao nosso mundo da educação em saúde, que é a curiosidade epistemológica. É isso, é a curiosidade que tem a ver com a profundidade do conhecimento. É aquela curiosidade que me faz ir num ponto mais distante, em termos de fronteiras de conhecimento, e acumular outras experiências, outras realidades e tudo mais. Se a gente for pensar aí em uma situação, né? Por exemplo, eu estou pegando aí de uma viagem, né? Existe um atraso de voo, eu quero saber no primeiro momento que voo era esse, de onde estava vindo, se era o meu ou não. Não era, teve algum problema. Quem estava dentro desse voo? Teve um problema no aeroporto? Quem estava lá junto comigo? Enfim, né? Vivendo aquele momento, eu estou lá na fila, que eu tenho que remarcar o voo cancelado, e as pessoas vão contando histórias. Quero saber o que está acontecendo com aquelas pessoas. Então, a primeira, divertiva, eu estava ali querendo saber o que aconteceu, depois, em termos de notícia, depois eu queria saber o que aconteceu com aquelas pessoas, quem eram aquelas pessoas, e por fim eu quero saber depois, assim, por que atrasou? Por que cancelou? Quais foram as causas daquele problema? Isso está nos afetando o tempo inteiro, porque o conteúdo que a gente produz, seja na graduação,
seja na educação corporativa, nos níveis que for, de alguma maneira precisa preencher essas três categorias de curiosidade para que as pessoas se envolvam. Isso é muito difícil no sentido de futuro, de pensar futuro. Como é que rapidamente, considerando a mudança dos ambientes, do contexto, de como a gente se comporta, a gente dá conta desses três elementos. Isso engaja as pessoas, isso engaja os alunos, engaja os pacientes, engaja os profissionais que... Por que eles parariam no meio do processo de trabalho, do plantão, para fazer um treinamento? Esse treinamento precisa ir muito além de apenas dar a informação. E aí, essa questão da curiosidade tem me chamado muita atenção e eu acho que isso é portador de futuro, Fernando. Eu acho que o futuro da nossa educação passa pela nossa capacidade, nós como profissionais também da educação, de despertarmos a curiosidade para o aprendizado das pessoas nesses diferentes níveis. Perfeito, Fernando. Thiago, eu acho que realmente essa questão da curiosidade é fundamental. Acima de tudo, o que a gente vê, na verdade, assim, que a questão da educação está em transformação, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê que a questão que antigamente, pelo menos na minha graduação, que não faz tanto tempo assim, que terminou em 2006, era muito um papel do professor estar ali dando conhecimento e você estava ali praticamente anotando, quer dizer, né, compartilhando as anotações. E hoje, quando eu fui estudar fora, quer dizer, e hoje em dia a gente vivencia um processo de uma aprendizagem muito mais ativa, né? E eu acho que nesse papel de inovação, a startup é o extremo desse processo, quer dizer, ou qualquer processo de criação de um novo projeto que você vivencia, né, aquilo diariamente, isso é um novo projeto. E, de certa forma, o que a gente vê? A gente vê muita coisa acontecendo de novas propostas educacionais, as organizações tradicionais, né, as federais, estaduais, com dificuldade, né, com currículos, né, mesmo na medicina, o Pedro pode falar, na minha graduação, você não tinha capacidade de puxar, pelo menos eu acho que na federal, na Universidade Federal, você não tem, vou puxar a cadeira de administração, quer dizer, eu vou começar a moldar a minha formação de acordo com os meus interesses, né? E eu acho que, acima de tudo, a gente começa a ver profissionais que, desde muito cedo, eles não vão seguir carreiras assistentes, assim, eles vão seguir N carreiras, né? Eu acho que o pessoal olha muito, mas você não é mais médico, quer dizer, eu acho que esse tipo de comentário não cabe, nem mais cabe, quer dizer, eu acho que a formação é a base para a gente exercer a carreira da forma que talvez da forma que a nossa aptidão, né, que o nosso talento melhor nos proporcione, né? E eu Fernando, acho eu só pegando um gancho aí, né? Essa questão aí principalmente da demanda familiar, das pessoas mais próximas sobre poxa, você não é mais médico? Qual a sua especialidade, né? Isso foi muito interessante para mim, porque desde a graduação eu comecei a me aproximar desse outro mundo e era difícil explicar. E eu percebi, as pessoas perguntavam assim, Thiago, qual a sua especialidade? Aí, assim, você é médico? Qual a sua especialidade? Tem essa segunda pergunta sempre, né? Eu falava, gestão. Aí as pessoas viravam e falavam assim, o quê? De gestão? Eu falei, não, administração hospitalar, inovação. E aí teve um dia, Fernando, que eu fui falar já depois de formado e tal, fiz residência em administração hospitalar e depois mestrado, doutorado. E aí eu sempre, acho que eu não estava no mestrado e tal, uma pessoa me chamou para falar em um evento. E ela me apresentou da seguinte maneira. Falei assim, olha, pessoal, eu queria que vocês conhecessem o Thiago. O Thiago é um médico diferente. O Thiago é um médico empreendedor. Aí eu falei, tá aí, esse cara resolveu o meu problema. A minha especialidade é essa.
E aí eu passei até a me apresentar em algumas situações como médico empreendedor, porque isso as pessoas, em geral, entendem um pouco quando a gente fala dessa maneira. E eu lembrei o nome, enfim, dessa pessoa que eu aprendi sobre curiosidade, que é o Walter Longo. Ah, ele é ótimo. Ele é sensacional. É. Eu acho assim, em termos de... Quando a gente fala de educação médica, a gente fala principalmente de prática. A gente tem a Healthtech, a MedRoom, que está incubada lá no Arets Bio. Ela está desenvolvendo muita coisa em relação à realidade virtual, que é um problema de anatomia, fisiologia e de cirurgia na medicina. Então, eles estão bem cotados. Esse é um ponto. Outro ponto, eu acredito na educação, muito mais de microlearning do que dessa educação que a gente tem de estudar 6 anos para usar 15%, em vez de você dar um conteúdo e praticar aquele conteúdo em termos de microlearning. E eu acredito que se você olhar para os players grandes, Croton, Grupo Arco, todos eles estão caminhando muito mais para o online e fazendo experiências. A experiência do usuário é muito mais importante para que a sala de aula fique muito mais para a interação social do que pelo aprendizado. O Grupo Arco hoje tem a Medcel, e a Medcel hoje briga cara a cara com um curso totalmente online, mas a experiência do usuário é muito boa. Então, acho que é uma outra tendência, mas que não substitui o contato pessoal de sala de aula. E não acredito que o problema seja na tecnologia. Eu acho que está na metodologia de ensino do que na tecnologia. Não é a tecnologia que resolve. Isso é uma... Alô? Márcia está por aí? Eu acho, assim, isso não, assim, a tecnologia é um meio, e a tecnologia é um meio para você dar acesso. Hoje, se o Thiago acessa 200 mil colaboradores através basicamente tecnologia. Na prática, você está falando de Sergipe, a Natália está no Rio Grande do Sul, a Márcia está na estrada e o Thiago está no Rio de Janeiro, e a gente está aqui conectado fazendo essa live. Quer dizer, isso não é trivial. Eu acho que muitas vezes a gente subestima o valor dessas coisas, dessas tecnologias que já são disponíveis, mas a gente ainda fala assim, olha, a gente ainda fica criando barreiras que são barreiras físicas, né? E eu concordo assim com você. A gente realmente está vendo uma revolução, porque, né, Thiago, o que você está vendo em termos de educação é que entregar você consegue entregar muita coisa online, né? Porque assim, eu acho que qual que é a principal dor que vocês resolvem, Thiago, como MedPortal, assim? A gente ajuda o hospital a efetivamente entregar um cuidado melhor a partir dos treinamentos, a partir dos profissionais bem treinados. A gente acredita que todo paciente merece receber um cuidado de um profissional bem treinado. E a gente vai nessa linha. Então, a gente entendendo que tecnologia era um meio, a gente foi muito além disso. A gente pensou, olha, a gente vai então desenvolver também conteúdo. É muito alinhado a essa lógica que Pedro citou do microlearning, e também há uma metodologia de ensino corporativo voltado para resultados. Tá? Então, a gente hoje ajuda um hospital a entrar em um processo de melhoria contínua, ligado à qualidade, ligado à segurança do paciente, questões corporativas de eficiência, combate ao desperdício, a partir do mundo online, que não é substitutivo, mas que alavanca em termos de eficiência o projeto ou um programa de educação corporativa. Pra vocês terem uma ideia, hoje é possível reduzir em até 50% o número de horas anuais de treinamentos presenciais em uma instituição, usando nossa tecnologia, nossa metodologia. Ou seja, muito do que se faz dentro dos hospitais, principalmente dos hospitais, é carga teórica, poderia ser feito transmitido de outra maneira, inclusive com outros níveis de interação
e responsividade das pessoas, utilizando inteligência para isso, utilizando metodologia ativa e tudo mais. E assim, isso vai além de eu vou fazer um cursinho online. Isso é ciência. Daí a gente ter um braço de implementação de workshops que avançam para modelos de desenvolvimento de profissionais em saúde, no cuidado e liderança e tudo mais. Ou seja, a gente entra então com tecnologia, com conteúdo, com essa expertise, gerando uma experiência muito diferente para as pessoas que estão dentro da instituição, para os profissionais, mas também para o gestor, que passa a conseguir olhar a instituição como um todo, unir o presencial, que é indispensável, a gente precisa ressaltar isso, o presencial na nossa profissão é indispensável, não será substituído tão cedo, a gente precisa estar à beira do leito, pegar, gerar empatia, afeto com as pessoas, isso não tem jeito, isso é presencial, pelo menos durante muito tempo ainda será, mas a gente consegue alavancar tudo isso, Fernando. E aí a experiência de unir, de gerar uma trilha de conhecimento, por exemplo, que tem etapas presenciais, etapas online, no final o gestor consegue ver o resultado, ver o NPS do paciente lá na ponta, ao final, isso é sensacional. Sem a tecnologia a gente não consegue fazer isso. E aí a gente caminha para a questão da informação, da inteligência, da informação. O que todas essas informações nos dizem a respeito de aprendizado, de comportamento, de tópicos mais relevantes? A gente precisa devolver isso para a sociedade de alguma maneira. E é isso, para esse local, para esse status que a gente está caminhando, né? Cada vez mais utilizar a tecnologia para inteligência, para business value, para desenvolver metodologias com ensino adaptativo e por aí vai. Muito bom. E acho que tem uma questão fundamental, quer dizer, que uma das coisas que a gente vê, que se fala muito, né? Eu acho que quando você pega as universidades de ponta lá fora, Stanford, Harvard, quer dizer, MIT e tantas outras, é que você tem uma clara conexão, né, entre esse meio empreendedor, de inovação e a academia. E isso é uma das coisas que a gente vê que tem uma provocação positiva agora em muitas universidades aqui no Brasil, né, Márcia? Você consegue? É isso aí. Essa é uma das nossas principais preocupações. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Alô? Oi. A gente está fazendo em todas as reavaliações, porque a gente tem que se reinventar na educação. Alô? Pode falar, agora tá bom. Em todas as nossas reavaliações, a gente definiu duas coisas que são bem importantes. Primeiro, pensar qual é o que é importante para nós, o propósito ou o legado. E aí nós descobrimos que o propósito e o legado, de verdade, eles não são a mesma coisa. O propósito, nós temos o propósito de ter uma instituição referência que se comunique que tenha comunicação entre pesquisa e mercado. Mas o legado é quando a gente a empresa em resolver problemas, em construir algo que vá deixar sua marca na sociedade. Esse é o nosso legado. Então, eu acredito, nós estamos nessa fase, a gente acredita que, olhando para isso, o que de verdade nós, como instituição, queremos deixar. Então, a gente tem o propósito de ensinar com qualidade e de buscar os melhores profissionais e as melhores pesquisas. Mas o legado é o aluno, de fato, construir. Então, tem que ter um resultado lá na ponta, senão se perde, né? E a gente acredita que a experiência é fundamental para isso. Então, aulas práticas são importantes, mas a interação e deixar fluir, então, ter espaços para interagir com outros cursos. Hoje nós temos disciplinas
que dialogam alunos de diversos cursos. Medicina está misturado com engenharia, que está misturado com direito, e é isso que vai fazer a diferença para o profissional, né? Então, mas aí, até chegar nesse ponto, a gente teve dificuldades com o próprio aluno da medicina, de dizer que ele é da medicina, ele não vai entrar na sala que tem um cara que faz engenharia, computação. A gente tivemos essa dificuldade inicialmente, hoje já não tem mais, mas tudo por causa de uma cultura, né? Eu vim fazer medicina para aprender a cortar, abrir, a suturar, mas eu não vim fazer medicina para aprender empreendedorismo. É diferente do Pedro, que já entrou com essa visão, né, Pedro? Eu vejo pelo... Não sei se posso falar. Pode falar. Pelo pessoal ali, aqui no IMED até tenho colegas de curso, no caso, né, que também buscam a parte do empreendedorismo, da inovação. Então, tipo, eles pegam junto com a gente, compram as nossas ideias, assim. Mas tem pessoas que acham que entrar na medicina é só entrar para aprender a tratar pessoas, entendeu? Que se você vai se formar médico, você não pode ser nada além disso. Você tem que ter uma especialidade e é aquilo ali que você tem que fazer. Você tem que ter a tua rotina de consultório e ir para casa, né? Aí tem gente como a gente que acha que não, né? Que tem que conversar, sim, nos cursos. Eu, por exemplo, eu fiz a cadeira da Márcia, né? De comportamento, que eu acho que, meu Deus, gente, no nosso curso, no curso de medicina, as pessoas têm que aprender comportamento humano, porque é ótimo em sala de aula, sabe? É excelente aluno em sala de aula, mas não consegue se comunicar, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa muito grave também para nós profissionais, né? Não conseguir se comunicar com o nosso paciente. Qual é a empatia que a gente vai gerar? A gente não vai gerar nenhuma empatia. Cadeiras, assim, que façam a gente conversar com outros cursos ou que desenvolvam o nosso comportamento são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, principalmente também, né? Então, mas tem gente ainda que acha que fazer medicina é só sentar a bunda na cadeira, né? É isso aí, pegar o Guyton, pegar o Moore, pegar o Netter, ficar lendo e vou sair um baita de um médico, sabe? Tem gente que acha que é isso. Mas eu acho que é essa mudança de cultura que a gente tem que ir implementando, tem que incomodar, porque isso incomoda muita gente, né? Então, a gente tem que incomodar para que a gente consiga ser muito mais do que apenas profissionais com conhecimento técnico da nossa área, né? A gente consiga conversar com outras pessoas, com outros cursos e assim ir melhorando a saúde, tanto no Brasil, fora do Brasil. Perfeito. Eu tenho legal uma questão interessante. Desculpa, Pedro. Então, como eu sempre entrei na medicina para isso e tal, então, assim, eu gosto muito do digital. Sempre que alguém fala para mim, mas isso não é ser médico, minha resposta sempre é a mesma. Eu digo, como médico, eu consigo atender 20 pacientes por dia, 30. Eu tenho um limite físico de pacientes que eu posso atender por dia. Se eu empreendo, eu posso atender 200 indiretamente. Então, até às vezes, tenho mais impacto na vida de mais pacientes do que se eu estivesse atendendo dentro do consultório. E aí, a resposta é o silêncio. Então, Mas, cara, nem tem assim, essas coisas eu nem justifico. Eu falo assim, eu acho que cada um tem a sua vocação, assim. Eu falo assim, eu tenho certeza, né? O que eu acho que está mudando radicalmente é que antigamente não tinha nem mercado, cara, eu voltei do MBA, não tinha mercado de trabalho para profissionais como a gente, assim, tipo, putz, agora eu vejo o Einstein que publica vagas procurando gente para fazer venture capital com eles, quer dizer, mas assim, não é um dia, todo dia, gerente médico, puta, assim, você vê o mercado o mercado está amadurecendo, está muito mais vibrante. Eu acho que empreender não é fácil, mas a gente começa a ter uma pressão, né? Essa pressão de ter um nível de inovação maior também, né? Não é simplesmente, vou fazer o nível assim, tipo, tem uma pressão nas universidades, tipo, tem que tirar a ciência do laboratório, senão você não fecha o ciclo, né? Eu acho que isso é muito do que a gente está vivendo. Pode falar, Tiagão.
Isso que a Natália está falando, né? Assim, tem total sentido com a vida real, Natália e Márcia, enfim. Não que vocês não saibam disso, mas a experiência que a gente vem tendo é exatamente essa. Hoje, 70% das demissões no mercado de trabalho estão relacionadas a questões comportamentais, inclusive de médicos, tá? Ou seja, o cara é ótimo tecnicamente, o cara ele leu o último artigo, ele está atualizado, ele sabe o procedimento, mas ele é dispensado, ele é descartado e não necessariamente demitido, ele é descartado. Os grupos passam a não contar mais com ele, para a gente ir para além de uma questão de emprego, né? Os grupos passam a não contar mais com essa pessoa, em 70% dos casos, por questões de comportamento. Os projetos de educação dentro dos hospitais, em geral, via de regra, se guiam por temas comportamentais. Atendimento ao cliente, liderança, empatia, criatividade, humildade, enfim, como lidar com situações difíceis, como tomar decisões complexas. Isso tem sido assim, o carro-chefe dos programas de educação que a gente vem lidando. Outra questão que aí tem a ver com o que Pedro fala é assim, uma questão clara de vocação. Eu adoro pessoas, adoro pacientes. Estive durante muitos anos como médico clínico, mas tem uma coisa que eu gosto muito mais, que é empreender. E a gente está criando um novo ambiente, a gente está criando um novo trabalho. Isso pressupõe que a gente está cortando ali a mata e abrindo um novo caminho, que vai ser mais difícil, que vai ser... a gente vai penar, mas a gente começa a colher frutos já de cara, né? Eu lembro que eu já fui para o mundo da gestão pensando nisso. Olha, uma canetada que eu for dar pode beneficiar 1000 pacientes. Exatamente. Pode prejudicar também, mas a chance de eu beneficiar é muito maior. Agora, no mundo digital, isso vai para uma escala de dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões, e a gente tem certeza que é uma repercussão muito bacana. E tendo clareza do que a gente quer em termos de vocação, a gente tem que seguir em frente, né? Sem olhar para trás. Não, o que me impressiona, assim, é que realmente só assim, a gente tem encontrado cada vez mais médicos, exatamente, o pessoal já cada vez mais que já saem da residência ou que saem ou que já saem da graduação empreendendo, quer dizer, mas eu acho que as pessoas muito qualificadas, eu acho que o mercado de trabalho está mudando, né, tanto tem mais demanda para médico com essa aptidão para inovação, gestão, eu acho que cada vez mais com uma conformação, mas está amadurecendo, né? Tem uma questão que está acontecendo também, Fernando, que é o seguinte, imagino que aconteça com vocês também, colegas de turma e pessoas que a gente interage, procuram a gente e falam assim, Tiago, a minha especialidade vai acabar? Eu queria conversar com você porque eu não sei, eu sou oftalmo, eu sou radiologista, o que eu tenho que fazer? E aí um dia desse eu estava conversando com uma dessas pessoas que me procurou, oftalmo, e assim, eu acho que a conversa foi tão impactante, ela também já estava aberta, percebendo a necessidade, o movimento de mudança no mundo como um todo, que assim, foi impressionante. No mês seguinte, ela pegou um avião, foi para a Suíça, para um congresso, e aí como oftalmo, ela se aproximou de startups lá e passou a ser consultora em oftalmo de projetos ligados no mês seguinte. E agora ela vai anualmente a esses congressos e ela já coloca lá como dela que ela é consultora de startups em oftalmologia. Ela criou um novo emprego para ela, um novo trabalho. E é exatamente isso, a lógica de, cara, a gente tem que criar um espaço, né? Há pouco tempo eu fazia, e nesse momento, quanto das atividades do Médico Portal, enfim, eu dei uma congelada, mas eu tinha uma empresa, uma atividade de consultoria para médicos empreendedores.
Então, era mentoring para médicos empreendedores. Se eu fosse procurar essa profissão lá no jornal, na revista de profissões, eu estava procurando até hoje. Isso está acontecendo e a gente está colocando isso para funcionar, para acontecer. Eu estou, em paralelo, trabalhando num projeto para a Fundação Oswaldo Cruz, dentro ligado ao Ministério da Saúde, porque uma das unidades, Fernandes Figueira, está se reinventando, quer se reinventar, quer entrar no mundo digital. E precisa de pessoas que entendam desse negócio. Vão procurar quem? Somos Exatamente. Nós. Veja bem, Pedro, olha que legal. Isso já existem várias pesquisas e nós mesmos sabemos que em menos de 10 anos, nem diria 20 anos, muitas das profissões que existem hoje, não é só na área da saúde, elas vão deixar de existir. E isso é fato, né? E como o Thiago estava falando antes, ele gosta muito de pessoas, mas ele foi empreender. Eu continuo dizendo que ele, porque gosta muito de pessoas, é que ele foi empreender, porque na gestão a gente tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Se nós não gostarmos de pessoas, não temos condições de empreender, que tem que ser muito apaixonado para fazer a coisa toda funcionar, né? Então, acho muito bacana quando essa médica, enfim, se dispôs a algo novo, porque está gerando inquietude. E se não mexer e a água não bater na bunda, infelizmente, vai passar o trem por cima. É isso aí. Eu acho que as coisas tá tudo mudando, né? E eu acho, uma das coisas mas eu acho que tem coisas que marcam muito, né? Primeira coisa que eu acho que até assim, quando eu fiz MBA lá fora, o que eu vi, não são as aulas que fazem as diferenças. Lá você tem a oportunidade de liderar tudo e mais um pouco. Tem clube o pessoal tem clubes que os alunos podem se filiar de acordo. Eu participei do clube de católicos, a gente organizou um evento bem legal. Tinha clubes, assim, tem clube para tudo, né? Então essa questão. E aí eu participei de um final de semana com o exército norte-americano. Pô, foi uma experiência, cara, que eu tô meio um esporro não, mas um feedback falou, Fernando, parabéns, você ficou em penúltimo lugar. Mas são as experiências, assim, né? Dando feedback que eu tinha, assim, dando feedback muito transparente. Então, na prática, são as experiências, né? São as experiências e as atitudes, mas eu acho que as experiências práticas que nos transformam. Nesse sentido, eu queria jogar a bola para a Natália e para o Pedro, primeiro para a Natália. Quais são as experiências que você está tendo dentro da sua graduação que estão te permitindo se desenvolver além simplesmente do currículo acadêmico? Bom, foi a cadeira de desenvolvimento pessoal e liderança que eu fiz com a Promárcia. Uhum. Eu fiz aí não pode falar mal, que está aqui. Tem que falar bem, foi ótima. Foi mesmo, E daí tinha vários cursos, né? Todos os cursos juntos. Aí teve outra cadeira que eu fiz de empreendedorismo e novos negócios, que aí foi onde eu criei minha startup. Que daí foi com o pessoal da ciência da computação, um pessoal do design. Então, tipo, tinha muita gente diferente de outros cursos. Eu coordeno e organizo também junto com a Márcia e mais um colega meu a Mostra de Inovação e Desenvolvimento na Saúde aqui em Passo Fundo. Também faço parte junto com a Márcia, que é presidente da Lídera, que é uma associação de mulheres empreendedoras aqui de Passo Fundo. Então, além da faculdade tem essas atividades extra, né, fora da faculdade, que também me colocaram nesse meio empreendedor e buscar inovação, coisa. Mas na faculdade a gente tem também, por exemplo, cadeira de inteligência artificial, que a gente pode fazer, se a gente quiser, é aberta para o pessoal da medicina fazer essa cadeira. E tem outras cadeiras que a gente pode fazer fora do curso, mas eu sei que agora já entrou como na grade curricular do nosso curso, porque eu busquei fora, sabe? Abriu como optativa e eu, como me interessei, quis fazer. Mas agora eu sei que eles já colocaram dentro da grade da medicina aqui, da IMED, cadeiras de comportamento,
desenvolvimento e liderança já fazem parte do currículo da medicina aqui da IMED. Interessante. Alô? Oi, Márcia. Fernando, eu queria, essa fala da Natália é bem importante. Nós temos um grave problema que a gente não tem muita oportunidade de mexer no currículo, né? Porque a gente tem uma regulação, enfim, no Ministério da Educação. E aí a gente tem que achar um jeito de fazer com que isso seja parte. Então, aos poucos, a gente vem negociando, enfim, com o Ministério da Educação, e nós achamos uma forma que é oferecer disciplinas transversais que valem para todos os alunos, inclusive alunos da medicina. E aí a gente achou uma oportunidade dentro da legislação que era de colocar como optativas. Então, essa é uma das coisas que nós tivemos que fazer na gestão para promover um melhor desenvolvimento do estudante, em especial das áreas da saúde, que é tão difícil de inserir temas como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, liderança, inovação. A gente tem disciplinas sobre inteligência artificial, agora o Pedro, com as startups dele aí, sabe bem o quanto é importante, né? Implementar essas tecnologias e a inovação com a inteligência artificial na saúde, e isso fez com que a gente conseguisse ser referência hoje na região sul aqui. Perfeito. Cara, tô com inveja da IMED, só quero dizer isso. Vem aqui conosco, eu já estou contratando gente. É verdade, eu digo que, porque eu não passei só aqui em Passo Fundo, né? Eu passei em outros locais e pelo destino, assim, era para eu estudar aqui na IMED, porque até um dia antes de encerrar as matrículas, eu não ia me matricular. Daí meu pai e minha mãe me ligaram, não, vamos para a IMED. Aí eu vim para a IMED, graças a Deus, porque era tudo, tipo, que é dentro do que eu quero, né? Que é uma faculdade que me proporcione essas como é que é? Experiências que eu ia ter que buscar muito fora, né? Então, tipo, uma faculdade que te proporciona dentro já te ajuda muito. Olha só, quero aproveitar de novo antes que caia a ligação. O Fernando falou de networking, né, de uma forma diferente, de eu promover experiências diferentes. Isso é uma das coisas que a gente vem evoluindo, inclusive nos eventos acadêmicos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Que eu e o Eduardo, enfim, o comitê de gestão da IMED, a gente participa muito de eventos fora de Passo Fundo, em outros lugares, e a gente vê bem que nos eventos da medicina que a gente faz, que é o Minds, junto com a Natália é mentora, criadora desse evento, a gente promove salas de escape, salas de jogos, vai para uma cervejaria para falar sobre um tema. Então a gente discute ciência com chopp, e é uma coisa que talvez em São Paulo, Fernando, isso já seja mais tradicional, mas para nós aqui ainda é uma quebra de paradigma muito grande. Imagina professores e alunos numa cervejaria discutindo sobre o cérebro, né? Discutindo sobre sei lá, qualquer coisa específica da medicina, sobre coração, né? E isso é uma coisa que está sendo muito bacana para nós também. Eu vou cortar o som, que parecia que tinha um urso entrando aqui, mas tudo bem. Márcia, acho que eu acho que essas mudanças são fundamentais. A gente fala muito de empreendedorismo e inovação, mas uma coisa que eu vejo que é mais, talvez, né, eu me formei em 2006, agora, passado 12 anos, né, começa a ter muitos colegas já em posição de liderança. Então, a formação do líder em saúde, cara, porque aí o pessoal, assim, hoje, em São Paulo, com 12 anos de formado, eu tenho colegas que já estão assumindo posições nas principais organizações de saúde do país, assim. E essa formação do líder, você vê que, assim, será que é só o MBA também que consegue formar esse cara, né, o conhecimento técnico, ou realmente, assim, eu acho que o grande desafio que a gente tem é a formação baseada em atitudes, né, nas experiências. Quando eu fui para fora, eles perguntam muito quando você vai fazer MBA fora, o que você já fez? Eu não tinha feito muita coisa, aí foi uma das iniciativas que a gente começou
a nossa primeira iniciativa, que foi Empreender Saúde, mas é importante a importância de você realizar coisas, né? Muito mais do que ter sucesso ou não, é o fato de você buscar fazer. Agora eu queria perguntar para o Pedro, para ele assim, você coloca aí que você já tem uma startup, conta um pouco melhor dessa história, assim, vocês, né, eu entendo que já tem história de empresas familiares, a gente sabe que isso conta muito na história, mas como é que é isso? A sua startup já tem CNPJ, já está pagando o boleto no final do mês, o DARF, como é que tá? Como é que é esse, ou está numa fase de projeto ainda? Então, assim, eu tenho um pouco dessa vantagem. Eu sempre gostei muito, e aí, como eu tive uma experiência, eu tive um MBA grátis aí, 4 anos e meio administrando uma empresa, facilita muito. Foi em questão de liderança, de aprender administração e tal, foi sensacional. Eu acho que facilita muito. É algo que você recomenda, administrar a empresa da olha, aqui tem muita segunda geração. Sobre a Hila, a gente hoje está no estágio de validação, a gente tem CNPJ aberto. A gente tem CNPJ aberto, tem uma empresa parceira com a gente desenvolvendo a tecnologia, tem um sócio médico dermatologista, e a gente está em fase de desenvolvimento, de validação de produto, com protótipo, mas a gente não tem produto pronto no mercado ainda, a gente está em fase de construção porque fase de validação e porque principalmente os algoritmos não são tão simples em termos de acurácia para lançar no mercado. Então a gente está em validação já rodando alguns protótipos. Porra, muito bom. Cara, acadêmico com startup aberta, assim, você está em que ano? Você é um dos primeiros. Não é o primeiro, mas é um dos primeiros. Não sei. Eu não sei porque, assim, o Brasil é tão grande que... Não, o meu sócio, acho que ele abriu esse CNPJ durante a graduação também, o meu ex-sócio. Mas cara, é um ótimo sinal. É um ótimo sinal. Tem que tentar e tem que fazer do jeito certo, né? Desde o começo. E eu acho que você só aprende tentando. Eu sempre leio milhões de livros, mas eu sempre acho que em um dia você aprende mais do que 2 semanas lendo o livro. A gente brinca que o mundo hoje é de soft skills, que é liderança, comunicação, mas você só sabe liderança mesmo quando você tem 3, 4 pessoas ali que acreditam no que você vai falar, no que você vai dizer, e você ter a chance de fazer isso faz toda a diferença. Eu acho que lá na frente, o mercado mais maduro vai colher. Minha geração agora que está aí, saindo daqui a 2 anos, menos de 2 anos, né, ou até mais, vai colher frutos bastante relacionados a isso. Excelente. Agora eu queria abrir para os nossos participantes. O Francisco fez uma pergunta, ó. Como utilizar novas tecnologias nas escolas de medicina? As faculdades dos Estados Unidos têm essas cadeiras, cursos extracurriculares. Então a pergunta é como utilizar novas tecnologias, que é o Francisco, é um colega cirurgião plástico de Passo Fundo. Passo Fundo sempre domina nos nossos eventos. Ai, que legal. Fala, Tiagão. Fala alguma... Não seria esse o caminho, já que os currículos têm suas limitações? É isso que acho que a Márcia falou, né? Fernando, não tenho dúvida. Assim, a gente tem sim que ser provocado pela inovação que é transformadora, pela inovação que ninguém ainda pensou, em ter outros níveis, numa espiral, né, de inovação e buscar alcançar isso tudo. Mas tem um arroz com feijão, Fernando, que é tão fácil de fazer, acessível. E você mencionou aqui, né, que a gente está aqui se reunindo à distância e que as pessoas não lançam mão. Desde um quiz durante a aula, né, que você faz em tempo real, a aulas depositadas num YouTube aberto da vida, e isso gera ganho de tempo das pessoas. Assim, tem muita coisa que é gratuita, que está aberta, que às vezes por uma parceria você consegue ter acesso, quando você fala institucionalmente, que a gente não usa.
E a gente quer fazer o filé mignon lá antes de fazer o arroz com feijão. Essa é a nossa realidade. Muita coisa disponível, pode ser feita, que a gente pode avançar, que depende de vontade. Eu acredito muito no aprender fazendo, né? O learning by doing. Para tudo, para inovar, para liderar. Eu na graduação também era assim, eu percebia que as pessoas me procuravam para resolver os problemas, né? Fala com o professor, poxa, Thiago, a gente estava pensando em fazer aqui, você podia ajudar a fazer? E aí eu falei assim, cara, olha, isso é liderança, as pessoas me têm como referência, eu vou usar isso a meu favor e a favor das pessoas. Uhum. Tomei essa decisão e comecei a liderar projetos na graduação. Então formamos uma empresa júnior chamada Geri, que talvez tenha sido a primeira, uma das primeiras no país a oferecer consultoria para pequenas clínicas e consultórios com apoio de professores. A ideia de empresa júnior na medicina assim, não existia, até mesmo em outros segmentos. A gente foi visitar muitas empresas juniores, movimentos de empresas juniores no país e tal. E isso me ensinou assim, uma riqueza de aprendizado que até hoje eu lembro das lições aprendidas da época de graduação. Então, Natália, abra a sua empresa o quanto antes. Pedro, continue nessa batida, porque a gente só aprende fazendo. E quando a gente quer trazer isso para o dia a dia da instituição, o professor, o mediador, o facilitador, é a pergunta do Francisco, né? A gente está te vendo agora, Francisco, precisa lançar a mão do que tem à disposição. Tem que fazer com que tenha a mão, cara. E aí, quando você alcançar um outro patamar, seja de investimento, seja de expertise, você vai naturalmente para um outro nível dessa espiral aí de desenvolvimento, de práticas e tudo mais. Tem sido assim com a gente. As experiências mais impactantes têm sido as de interação. Isso me faz lembrar aquele vídeo, né, de onde vêm as boas ideias, que as grandes ideias não nascem ao acaso, não nascem do acaso, elas nascem pela colisão de palpites, pelas experiências e tudo isso que vai moldando e novos insights, e isso vai te dando a oportunidade de pensar e fazer diferente. Na vida real é simplesmente assim, começar a fazer. É natural que com o tempo a gente vai errando menos e vai acertando mais nas apostas, o que tem cheiro que vai dando certo e por aí vai. Muito bom. Calma aí. Fala, Francisco. Deixa eu ver. Vou liberar aqui seu som. Boa noite. Legal estar com vocês compartilhando conhecimentos da área de saúde e área de tecnologia, duas grandes paixões da minha vida. Você é cirurgião plástico? Sou cirurgião plástico, atuo principalmente no hospital onde a IMED tem é o Hospital Escola da IMED. Uhum. Estamos aí com... Fala, não. Não, estamos com alguns projetos aí, né? Uhum. Não, é extremamente curioso como a gente vai... conforme a cultura de uma organização relacionada à inovação, empreendedorismo, liderança vai se fortalecendo, você vai, naturalmente, os indivíduos vão se desenvolvendo, né, cara? Sim, verdade. Porra. Caraca, esse barulho eu não sei de onde veio, não. Mas muito bom, Francisco. Em relação a... Me fala uma coisa, como é que foi o seu em relação a desenvolvimento de liderança em saúde, qual você vê que são os principais desafios, as principais oportunidades? Se Gabriel, se tiver alguma questão também, por favor. Bom, desenvolvimento e liderança na área da saúde, eu gostei da expressão learning by doing, né? Porque a IMED está chegando agora aqui na cidade e eles estão desenvolvendo essa prática e bem interessante com as cadeiras que já foram mencionadas. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem, pelo menos
aqui na cidade ou na região alguma formação que a gente possa ter maior, né? Ou seja, a gente não vê um curso nos ensinando ou falando, que a gente já foi falado dos livros, né? Livro é muito bom, o livro é nossa fonte, nossa inspiração, mas na nossa inspiração a gente não consegue trazer o livro para cá, né? Então é bem complicado, bem complicado. Apenas por aqui a parte da liderança. E aí a gente vai no Learn by Doing, né? Eu sou preceptor da cirurgia geral também aqui no programa de cirurgia geral. E aí a gente vai aprendendo por experiência e por convivência com pessoas mais experientes. Então, mas eu vejo que a diferença, quando você pega assim, como eu convivo com os dois ambientes, quando você tem assim, comparando o ambiente médico com o ambiente de tecnologia, o pessoal que é mais experiente na tecnologia adora trabalhar com o pessoal mais jovem. É diferente do médico, que muitas vezes está mais na frente, bem mais na frente, e vê aquele cara vê o cara mais jovem um pouco diminuído. A hierarquia é maior do que no ambiente tecnológico, entendeu? E eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento de liderança por além de hierarquia, uma liderança muito mais voltada para conteúdo ou para outras habilidades. Isso atrapalha muito no meio médico, eu acho, diferente das outras áreas. Eu na graduação, eu lembro que eu tive um professor que falou assim para mim, eu falei assim, não, eu quero ser diretor, eu quero fazer, e aquela época, né, a gente cheio de energia e tudo mais. E aí ele falou assim, Thiago, você ainda tem que comer muita grama. E essa pessoa enfim, eu me relaciono até hoje, e foi uma lição muito dura para mim, porque eu naquele momento entendi como um desprezo. Mas eu fui percebendo que assim, tem coisas que só a vivência, só a experiência vão nos ensinar. Não tem como pular essa etapa, né? Zuckerbergs da vida assim, são casos assim, muito fora da curva, né? É muito raro ter alguém que não tenha vivência, experiência, que consiga impactar assim, em escala, né, grandemente um sistema e tudo mais. A vivência ela não pode ser desprezada. Isso hoje eu entendi, eu aprendi muito bem. Como a gente comunica isso para a nova geração, que é o ponto. Fala assim, por exemplo, um colaborador nosso outro dia virou para mim e falou assim, Thiago, 6 meses de casa, o que eu tenho que fazer para ser diretor? Mas não era assim, eu estou olhando o longo prazo, os 5, 10 anos. Eu tenho uma opção, ou você pode abrir a sua empresa e ser o diretor da sua empresa. Mas não tem jeito, aqui tem um período de aprendizagem e de assim, você criar a casca, né? de vivenciar experiências, de ter a dor de perder, de não conseguir, de ir e voltar, gerar aquelas 10.000 horas de experiência de aprendizagem, que não tem jeito. Você só vai ser bom depois dessas 10.000 horas de aprendizagem. O que eu acho que quem está à frente no segmento médico e coloca isso como barreira até, né, na hierarquia e tudo mais, precisa entender que, olha, isso pode ser diferente, não dá para queimar etapa, mas eu tenho que olhar para a nova geração, comunicar isso de outra maneira e falar assim, olha, a gente quer aprender também com vocês que estão trazendo alguma coisa que é revolucionária e tudo mais. Eu fui para a Alemanha em 2 oportunidades, durante o mestrado, um pouco depois, e assim, isso ficava muito claro. A Alemanha é um país ultra inovador. E, assim, no sistema de ensino deles, eles são ultra hierárquicos. Ultra hierárquicos. Assim. É difícil ter uma outro país, uma instituição tão hierárquica quanto ele. Você chama o professor de o professor. Assim, o professor chega na sala de aula antes de você,
um distanciamento que você não acredita como é que isso acontece e como gera os resultados que eles têm. Então, assim, eles têm o método deles que funciona e eu aprendi muito com isso. A gente é diferente, a gente quer pegar, a gente está mais horizontal e a gente tem que equacionar isso para chegar também a bons resultados. Por outro lado, um outro exemplo, eu acho que para fechar minha fala, a gente já se estendeu bastante. A gente fez abriu uma vaga de estágio recentemente e recebeu uma chuva de currículos. Só que o exercício era assim, olha, hoje é sexta-feira, tipo, era 14, 15 horas. Você tem até segunda-feira às 8 da manhã para enviar esses exercícios aqui, feitos, essas tarefas, que essa é a próxima etapa da seleção. E depois, selecionados que entregarem e tal, vão para a próxima etapa. Cara, menos de 10% dos inscritos entregaram a tarefa. Então, assim, tem um quê também de salto alto, de não querer vivenciar, que a gente tem que ponderar, né? Ou seja, nas pessoas. Não é o caso aqui de vocês, nem, mas tem, assim, a gente que está um pouquinho, né? E não é muito, a gente está talvez 10 anos aí, um pouquinho à frente, a gente vê com clareza, cara, que tem uma galera da nova geração que não está disposta ao sacrifício, a andar um pouquinho a mais, né? E isso impacta muito a geração, os old schools, né? E fala assim, cara, esse cara não sabe o que eu vivi, como é que ele está falando isso e tal? E o desafio da gente é equilibrar esse negócio. Desses que enviaram o exercício, que perderam seu fim de semana, isso era proposital, nem metade veio à entrevista presencial. Então, peraí, como é que é esse negócio mesmo, né? Quem quer de verdade? E para empreender não tem jeito, tem que querer e tem que vivenciar esse negócio todo. Então, eu concordo muito, inclusive, eu concordo muito com isso, assim, absurdamente, até porque eu já, aqui, apesar de empresa da família, eu já fiz de tudo, tipo, eu já tirei sorveteria, a gente tem fábrica de sorvete, tem loja e tal. Então, assim, de fazer caixa, tirar sorvete, fazer balcão, o que você pensar... Quando eu for novamente a Sergipe, eu vou te visitar aí para tomar um sorvete com você, porque a gente tem cliente aí, cara. Vai ser muito bem-vindo, me liga. Um abraço pessoal do Hospital Renascença aí. Tem um pessoal grande lá. O melhor sorvete de Sergipe, parabéns, não tem nem... Pessoal aqui, olha, todo mundo vai anunciar alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Mas assim, eu aprendi muito fazendo esse tipo de coisa, porque como é comércio de final de semana, eu nunca tive feriado no final de semana. Meu aniversário é o dia de maior movimento do ano do comércio, então eu ficava todos os meus aniversários trabalhando, de ressaca, porque é 1º de janeiro. Então, assim, isso me deu uma vivência absurda, então eu concordo. É você querer fazer mais do que você pode e ir lá e fazer e dar certo. Não tem nem... O mindset do aprendizado, que isso nunca acaba, isso é muito importante. A gente está sempre aprendendo, a gente não terminou os estudos. A gente está sempre aprendendo. Eu acho que essa é a tônica, Fernando. A gente ter essa capacidade de estar aberto ao aprendizado, a curiosidade para ir além do que hoje o mundo nos oferece em termos de conteúdo, de experiências. Então, assim, no nível do indivíduo e das organizações. E isso não vai ser imposto pelas organizações. As pessoas estão demandando isso, né? Os alunos, os pacientes querem interagir online. Você não fala mais que vai no telebanco. Você vai no banco no teu celular. Você quer ir ao médico pelo seu celular. Isso precisa ser bem regulamentado, com uma experiência séria, responsável. Mas está aí, está dado. E a gente precisa surfar nessa onda da melhor maneira possível. Excelente, excelente.
Márcia, agora já estamos encerrando. As nossas palavras finais. Márcia, antes que você caia, consegue nos dar um oi? Diretamente da rodovia, né? Porque acho que não está na rodovia. Se puder, fala, Márcia. Bom, eu acho que esse tema é um tema fundamental. A saúde está em transformação, né? Eu acho que a gente tem visto as universidades, a iniciativa do Distrito Inova HC, a gente tem visto muitas iniciativas que eu acho que, assim, iniciativas que vão gradualmente mudar a cultura. A gente vê que, né, as lideranças das universidades estão incomodadas, ou assim, tem uma competição positiva, mas eu acho que esse modelo estático não dá mais, né? A gente precisa de mais inovadores, mais empreendedores, mais líderes, né? Eu acho que nesse mês de Setembro Amarelo, essa questão de depressão, suicídio, quer dizer, no meio de saúde, isso é uma questão, acho que no meio geral é gravíssimo, acho que a gente tem que, né? E eu acho que a gente, como empreendedor e inovador, a gente sabe que muitas vezes a gente passa do limite. Então isso é uma coisa, né? Tipo, muito passa do limite. Eu acho que isso é uma questão que um dos objetivos também dessas conversas, mesmo que virtuais, que seja compartilhar, né? Então acho que e o tema da educação é exatamente isso. A gente tem que estar constantemente se desenvolvendo, seja através de cursos presenciais, seja através de cursos online. Eu acho que a interação é fundamental. Com o tempo, realmente o texto escrito, assim, eu acho que realmente hoje em dia acho que a gente tem uma geração cada vez mais que é pegar e interagir com as coisas, né? Isso talvez seja um desafio para nós também que trabalhamos nessa área. Natália, mostra o seu cachorro. Meu cachorro está tão quietinho. O Frederico não sei onde é que tá. Tá calmo hoje. Tá calmo, porque eu desliguei o som pra vocês não ouvirem as gritarias dele. Era ele. Porque ele não para, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gostou? Fala suas palavras finais. Palavras finais não, né? Um até logo. Um até logo. Bom, o que eu vou dizer? Eu acho que na verdade, assim, que nem por exemplo, nós estudantes, a gente tem como referência também os nossos professores, sabe, dentro da faculdade. Então, assim, se os professores também começarem, tipo, a nos incentivar mais a buscar essa inovação, a buscar esse empreendedorismo na área da saúde, a gente se sente mais seguro também, sabe? Porque ali na IMED eu tenho professores que são bem empreendedores e que eles compram junto essa ideia da inovação, e ainda mais que eu consigo conversar com outras áreas dentro da faculdade. Então, acho que essa interação entre os cursos e os professores também apoiarem as nossas ideias, não travarem elas. Calma aí que eu vou te colocar. Não travarem elas, eu acho que isso é muito importante para nós, como alunos, que buscamos sempre, além do conhecimento técnico, inovar. Eu vou te colocar no áudio. Na área da saúde. Então, minha fala final, assim, digamos assim, nesse nosso bate-papo, é que os profissionais da área da saúde que já estão formados mais tempo também consigam nos dar um suporte e nos apoiar como alunos, né? Eu posso estar recém no 5º semestre, mas eu tenho muita sede de fazer as coisas, né, e melhorar. Então, eu estou sempre buscando, eu estou sempre participando de outras coisas. Eu participei da IMED uma vez num hackathon, pessoal da ciência da computação, era só eu da medicina, mas fui, sabe, porque eu queria aprender como que aqueles caras programavam. Então, tipo, as outras pessoas também podem nos ensinar muita coisa. E eu fui e eles me ensinaram, sabe? Então, eu acho que as universidades, faculdades, enfim, nos proporcionarem esse contato ou curso, sei lá, enfim, vai nos ajudar bastante, vai nos dar esse apoio e esse suporte que a gente precisa. Perfeito, perfeito. Pedro? Bem, então, agradecer aqui a oportunidade. Eu queria dizer assim, o que acontece? Eu só tive no LinkedIn e tal, produzo muito conteúdo lá. Aí hoje eu criei um Instagram
com a missão de pegar o estudante de medicina e trazer ele para esse mundo. Até conversei com a Nath, tenho certeza que ela vai entrar nessa missão comigo. A gente vai, por isso que eu criei o Instagram, porque assim, sempre tive muito preconceito com o Instagram, pelo algoritmo em si, não priorizar conteúdo, priorizar outras coisas, mas pela necessidade de compartilhar com os estudantes de medicina toda essa transformação, esse empreendedorismo, eu vou pegar o desafio e vou trazer isso e a gente vai fazer acontecer, porque eu acho que realmente é um tema. Quando você fala, por exemplo, de federal, é zero. Meu sócio é dermatologista e acreditou bastante em mim, é professor meu e tal, assim, é um cara fora da curva, mas não é a realidade. E a galera não entendeu ainda como é que funciona a mudança que está vindo, o mercado de trabalho daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, a missão também, a partir de agora, é levar isso para mais estudantes, para que mais estudantes tenham realmente uma mentalidade diferente daquilo que a gente aprende na faculdade, que é só 1/3 ou até menos do que possivelmente a gente vai precisar na nossa vida, porque a tecnologia está aí, hard skill vai ser, ao longo do tempo, cada vez menos importante, e soft skill, que você vai adquirir na prática, vai ser mais importante, você tem muito pouco. Então, há um grande gap para a gente preencher, e cada reunião como essa, a gente consegue sentir pelo menos um pouquinho da dor do outro, o que cada um está vivendo, e a gente vai conseguindo combustível para ir para frente, colocar esse propósito, e lá, daqui a uns 10 anos, a gente vai olhar para trás e dizer que a gente fez parte dessa revolução que vem ocorrendo. Valeu. Muito bom. E você, Francisco? Bom, não são finais, né? Mas assim, eu tenho algumas considerações em relação ao que o Thiago, o Pedro falaram um pouquinho antes. Para essa nova geração, né, de Pedro e Natália, nós três aqui, Thiago, Fernando e eu, estamos uma geração um pouquinho mais lá, mas mais adiante, mas é uma geraçãozinha muito próxima, né? A nossa idade não é tão maior que a de vocês, não, mas a geração é um pouco diferente. Então, essa geração dos candidatos a estagiário do Thiago é a geração de hoje, né? Uma geração imediatista. Eles querem um resultado para ontem e boa parte dessas pessoas não querem roer o osso, vamos dizer assim, né, Thiago? Eles já querem sair de estagiário para diretor. Então, isso é algo que nós estamos um pouco mais adiante, a gente precisa tentar orientá-los, né? O Pedro e a Natália falaram bem isso, né? Que precisam ter professores, mentores nessa área. Não, e só fazer eu acho que um comentário assim, a grande questão é que assim, cara, tipo, você assumir o que me assusta é quando eu me formei, saí da residência, já queria me dar assim, a minha primeira oferta de cargo já era num nível de gerência num hospital importante, eu falei assim, meu, assim, porque de fato uma coisa que você vê, o mercado, se você começa a trilhar um caminho, as oportunidades começam a surgir, mas isso não quer dizer que você está preparado, assim. Isso é uma coisa que ao longo do tempo eu vi muito amigo que depois entrou em cargo de diretoria cedo e saiu, assim, porque de fato não só não estava preparado, não tinha fit, quer dizer, e aí você vê que assim, que não tem uma formação suficiente de executivos, líderes, né, com formação na área da saúde, não tem. Mas isso é uma questão, exato, então eu concordo plenamente assim que realmente esse desenvolvimento, né, é contínuo, mas você vê que o mercado tem um desafio de achar essas pessoas. Eu acho que todos nós estamos tendo, não é que também tá, né, olha, vamos achar 10 pessoas do perfil da Natália, do Pedro e do nosso grupo de acadêmicos, a gente não, assim, né, e isso é uma, assim, realmente a gente está sempre buscando, e mesmo buscando, assim, a gente entende que um dos papéis do Health Nova é justamente aglutinar essas pessoas, né? E uma outra frasezinha que eu adoro esses quotes, né, essas frases, em relação a nós, para Pedro e Natália, essa geração, if you want to teach me, you have to reach me. A gente tem que estar onde eles estão, né? Então, o Pedro tem as suas ressalvas em relação ao Instagram, mas nós vamos ter que chegar neles, e eles estão no celular, e o celular deles
eles fazem questão de se manter conectado 24 horas por dia. É uma coisa que a gente não tinha isso na nossa formação. Não, sim, concordo plenamente. Assim, não tenho nem dúvida. É que a questão que o conteúdo que eu produzo, eu não sei se tem lobby suficiente para o estudante ainda. Eu acho que eles ainda não entenderam a mudança. E o conteúdo no LinkedIn é muito mais priorizado do que no Instagram. O Instagram é muito mais diferente, é muito diferente o tipo de conteúdo que você pode rodar lá. Mas, assim, eu concordo plenamente. Para ser digital em todas as redes. Por isso que eu não lancei o desafio. Estava bem ali no LinkedIn, mas agora eu vou fazer o Instagram. Para que pelo menos outros estudantes também saibam. Porque no LinkedIn o público não é estudante, entendeu? É outro público, é B2B e tal. Mas vamos chegar lá. Vamos ajudar esse. Muito bom. Tiagão, muito obrigado, cara. Que a Med Portal continue crescendo sempre. Obrigado, Fernando. A gente se acompanha a gente desde o iniciozinho, né? Data aí do nosso lançamento, a gente já estava interagindo e é isso aí. Nunca pode esquecer de como o Shark Tank que a gente ganhou lá no RIS em 2015 no primeiro RIS, deu uma projeção para a gente. Isso foi muito bacana. A gente não faz nada sozinho, a gente tem que estar com bons parceiros, com pares que nos potencializem e vice-versa. Então, não é o Thiago, não é o Vinícius, né? Não são meus sócios, Rodrigo, enfim, Eduardo, sozinho. Mesmo a gente tendo um time muito bom, a gente tem que interagir, tem que gerar sinergia com outras instituições, outras empresas. E esse espaço aqui é fantástico, né? Hoje eu aprendi pra caramba. Eu tenho aí como meta conhecer 2 pessoas novas por dia. De preferência aprendendo com elas. Algo de novo. Hoje eu conheci mais que 2 pessoas e aprendi muito com cada uma delas. Então, é verdade. Antigamente, eu acho que a gente fazia só... A gente não fazia... Assim, eu tenho uma entrevista só com você, mas trazendo, mais gente, eu acho que a troca é maior, trazendo os participantes também. A gente realmente, eu acho que o objetivo é ter uma troca qualificada. Exatamente. Né? Márcia, consegue Obrigado. Se manifestar? Eu estou ouvindo aqui o Thiago falar e faço dele as minhas palavras, porque também conheci pessoas novas, aprendi muito conteúdo, gostei bastante da forma que o Thiago expôs ali a comunicação também, né? A Natália, enfim, o Pedro, Francisco, você, por ter promovido esse encontro. Acho que você conecta pessoas com excelência e vejo que esse é um grupo que pode se repetir, né, pela qualidade do conteúdo e pela experiência e que tem para divulgar e trocar com outras pessoas. Vou desafiar o grupo aí para que a gente remarque Vamos fazer um encontro em Passo Fundo, hein? Com certeza. Olha, pode ser até na minha casa, que sai um... Portas abertas. Sol, praia e sorvete, é melhor. Aí, legal. Márcia, vê se você consegue ativar para a gente fazer a foto. Consigo. Todo mundo sorri que ela vai cair rapidinho. Aí. Tá. Mais uma, calma aí. Bonito. Calma aí, agora tá boa. Pronto, pessoal, obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito obrigada, um grande beijo. Um grande beijo a todos, forte abraço, viu? Ótima semana também. Até mais. Tchau, tchau. Igualmente. Até. Tchau, tchau.